Bom, se não fosse essa nossa caminhada, né, desde o Atos 1 até aqui, os irmãos teriam toda a razão de dizer que eu estou falando só porque você veio aqui, ou porque aquele lance assim, está me jogando piadinha. Mas como os irmãos estão vendo, a gente acabou de estudar agora a cura, né, do paralítico na porta do templo. Segue-se. E aí é um momento em que talvez a gente possa dizer que menos nós vemos na igreja de hoje. É uma pregação corajosa. Ninguém tem coragem de chegar e falar o que a Bíblia acabou de nos colocar em Atos 3, a partir do versículo 13 até o 20. Porque isso choca muito. Porque o que está dito, fazendo assim uma leitura mais livre, é assim: Jorge, você crucificou Jesus. Sabe? O que está escrito é assim: Emílio, foi por sua causa ou por causa de você que Jesus morreu. Foi por causa da Sara que nós ainda continuamos, por causa da Sara que nós ainda continuamos crucificando a Cristo. Pedro não está passando a mão na cabeça de ninguém, vem para cá para você ser abençoado, não, porque na verdade nós a crucificamos, ou recolocamos a coroa de espinho, ou recrucificamos a Cristo a cada momento que nós negamos o seu sacrifício. Então, enquanto a gente não seguir o conselho do pregador de se entregar e de, se fosse fazer uma tradução mais Wagner, eu ia falar, enquanto a gente não tomar vergonha na cara e não assumir uma postura, um caminho reto diante do Senhor, a gente continua fazendo a mesma coisa que ele está citando, que os romanos fizeram. Então, o primeiro ponto que eu escrevi aqui é uma acusação esmagadora, porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser mortificados. Eu preguei isso lá embaixo esses dias. Nós precisamos renascer em Cristo. E aí ele fala abertamente, né? Aqui eu citei alguns nomes, eu podia falar Marilene, Natan, você continua crucificando Jesus, Natan. Toma vergonha na cara, Vitória. Jesus está sendo recrucificado por sua causa. É isso que ele está falando aí no versículo 13. Vocês entregaram a Cristo para ser morto. Vocês são coniventes com a morte de Cristo. Depois ele vai para o 14 e fala assim: vocês negaram a Jesus, vocês estão negando a Jesus. Por que vocês não se arrependem? Por que vocês não caem em si? Que esse que você está negando, esse que você está recusando, né, que você não está compreendendo, é o autor da vida, ele que te deu a vida, aí no versículo 15. Precisamos reconhecer o papel de Cristo no nosso viver, não só na nossa igreja, mas também na nossa casa, na nossa comunidade. Falta de muitos crentes também falarem isso. Mas você está crucificando Jesus de novo? Porque na Bíblia não está escrito nada disso. Eu falei que eu vou fazer aqui uma pregação ainda sobre pecado, porque tem muita gente achando que pecado é não usar roupa, que pecado é não fazer isso, não fazer aquilo, ou fazer alguma outra coisa. Só que quando a gente não faz o que a Bíblia manda, isso é pecado. O resto que não está escrito na Bíblia, meu irmão, pode ser a coisa mais terrível que você possa imaginar, mas não está escrito na Bíblia. Ponto. Eu seguro a língua para não falar, mas está escrito na Bíblia que não pode fumar? Está escrito na Bíblia que não pode beber? E a igreja fala assim, não pode fumar, não pode beber. A igreja inventou isso, a doutrina inventou isso. Agora, se a gente se deixar levar pelo que a igreja fala, pelo que as pessoas falam, a gente vai estar achando que é pecado jogar bola, tem igreja que é pecado jogar bola, que é pecado até namorar com a esposa, tem igreja que fala que tem, e não pode. E você não pode nem ver sua esposa nua. Eu estava errado, né, cara? Mas vamos lá, segue-se.
E aí, depois, o ponto é, a sua escolha é uma escolha incrível, sabe? Precisa ser posicionar diante de um Cristo não mais crucificado, não mais esmagado pelos nossos pecados, mas agora sim, um Cristo que antes nós recusamos. Ele diz no versículo 14, vocês preferiram um assassino ao invés de Cristo. Essa é uma escolha mais terrível que nós fazemos. Muitas vezes, por comodidade, a gente quer falar que é a Dilma, que é o Lula, que é o PT, mas esquece que é Deus, irmão. Nada foge do controle de Deus. O país está passando, o diabo está fazendo o que quer, está manipulando, está lutando, mas nada vai ser se Deus não quiser. Eu falei um pouquinho aí sobre o capitalismo. O capitalismo deveria ser o culpado. Ele, na verdade, ele é o culpado por tudo que está acontecendo. O cara escreveu há mais de não sei quantos anos atrás que a cada ciclo ele precisa entrar em crise, precisa ter gente desempregada, precisa o dólar, né, ou a moeda estrangeira, precisa quebrar a economia. Até os Estados Unidos foi para o buraco esses tempos aí atrás. Aí quem é o Brasil para não ir? Isso é o capitalismo que está fazendo. Esquece o que a mídia fala. Se você continuar aí no versículo 14 falando, rejeitando a Cristo, rejeitando o Messias enviado por Deus, aí sim você está em crise. Porque a crise maior não é você ter falta de emprego, não é você ter falta de comida, falta de casa, falta de uma moradia digna, mas a maior crise que um homem pode ter é não ter a Cristo, é viver por si só. Porque tem até a frase, né? Se com Deus está difícil, imagine sem Deus. Só que quem não está com Deus automaticamente está com o diabo. E tem gente até dentro da igreja que está com o diabo. Tem até uma piadinha que eu lembrei esse dia, que era assim, carnaval, né? Aí o cara a igreja abriu na hora da culto à noite, aí o cara foi, essas confusão que acontece, né, do carnaval, o pastor está pregando, aqui o diabo, você não está acreditando que Jesus vai vir, não, mas o diabo está à porta, o diabo está aí do teu lado, não sei o que, daqui a pouco uma confusão, um tiroteio, o cara entrou na igreja fantasiado do diabo, aí metade levantou, saiu fora, a outra correu para o outro lado, aí ficou uma irmãzinha que não conseguia andar direito, né, ela não se arriscou. Aí o garoto que entrou assustado por causa do tumulto lá fora, sentou do lado dela, e ela olhou para ele e falou assim, você sabe, né, que eu acendi uma vela no olho da guarda, que eu ainda faço aquelas coisas. Tem muita igreja que está assim, irmão. Até o pastor sai correndo, se o bicho pegar mesmo. A gente precisa dizer assim, eu sou de Cristo, Cristo vive em mim, independente se eu sou da igreja, se eu não sou da igreja. Porque se Cristo vive em mim, eu vivo de acordo como Cristo quer, e isso basta. Agora tem muita gente vivendo como o pastor quer, como a igreja quer, sem a ordem que está no versículo 19, arrependimento. Eu vou para a igreja porque a igreja é o lugar que eu tenho que criar meus filhos. Quer lugar melhor do que a igreja para eu criar meus filhos? Quer lugar melhor para eu aprender alguma coisa da Bíblia? Você precisa se arrepender, é o que está escrito no versículo 19. E ainda ele segue dizendo, e se converter a Deus. Não adianta, eu sou da Assembleia de Deus, sou da Deus e Amor, sou da Universal, sou da isso. Você tem que ser de Deus, irmão. E para ser de Deus não precisa ser da igreja, não. Basta você ter... Quando eu me converti foi assim, eu sou o único amigo que sou batista. Meus amigos foram para Deus e Amor, foram para a Universal, foram para a Assembleia de Deus. Eu sou o único que sou batista. Mas, irmãos, em todas as igrejas eu fui. Porque eu não queria ir onde os meus amigos estavam me chamando. Eu queria ir onde Deus mandasse que eu fosse. E a pior, posso falar assim, né, mas uma das igrejas mais necessitadas da época era a Igreja Batista, e foi para lá que eu fui. Tem muita gente que vai para a igreja hoje porque a igreja tem isso, que a igreja é grande, que tem ar-condicionado, que tem a cantora tal, que tem isso, que tem aquilo. Não vai porque Deus, onde você está indo? Deus está mandando você ir?
convertei-vos a Deus, porque enquanto nós formos da igreja, enquanto nós formos onde nós nos sentimos bem, nós estamos perdendo as promessas de Deus. O versículo seguinte, ainda no 19, vai dizer que a única promessa, ou uma promessa maravilhosa que Deus tem para cada um de nós, é que nós seremos libertos dos nossos pecados. Você pode ter tudo que você imaginar, mas se você for um pecador, você ainda é um coitado. E a promessa desse versículo, aí no versículo 19, é que só Ele pode cancelar os nossos pecados. Alguém estava falando hoje de manhã que podia fazer gato, eu estava zoando, né? A irmã que pagou uma conta de R$800, eu falei, irmã, mete um gato. Aí ela, para me zoar, também falou, pastor, pode fazer gato? Eu, pastor, vai pro inferno se fizer gato. Eu falei, ô, alto lá, se pedir perdão não vai não. E é isso que está falando, irmãos. Independente do seu pecado, você precisa pedir ou receber a Cristo para que os seus pecados sejam cancelados. Quem tem gato aí, né? Então aproveita aí a deixa, né? Eu entrei com gato, então. Irmãos, só, aí vem para o versículo 20, só a partir dessa decisão é que nós teremos refrigério para a nossa alma. Só a partir dessa comunhão com Deus é que nós vamos conseguir dormir em paz. Porque uma coisa é certa, ele termina no versículo 20 dizendo: Jesus voltará. E se você ainda não se preparou, trate de se preparar, porque quando Jesus voltar não vai ter mais tempo para isso. A Bíblia é clara, as promessas de Deus são para cada um de nós, e conscientemente escolhendo ou não, decidindo ou não, nós já estamos fazendo uma escolha, porque a omissão também é uma escolha. Então que você pense nisso, entregue o teu caminho ao Senhor, como está escrito aqui, confia nele e o mais ele fará. Ele vai fazer você entender o local, o caminho, as circunstâncias e todas as demais coisas que nós precisamos individualmente, porque um pastor como eu aqui prega para todo mundo que está aqui. Agora, só Deus sabe o que você realmente necessita, e só você sabe aquilo que você quer de Deus. Às vezes nós estamos buscando algo que nós queremos e Deus está falando assim, mas você tem necessidade disso, você quer? Aí a gente fala assim, não, isso aí eu não quero não, eu quero a bênção, mas o serviço não, eu quero a bênção, mas obedecer não, eu quero a bênção, mas cumprir com os mandamentos eu não quero. E aí Deus não está negociando com ninguém, porque Ele é dono de tudo, e Ele precisa ser nosso dono, nosso Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.